gente. Deus abençoe. Quem veio ouvir a palavra do Senhor? Amém. Quem está feliz com Jesus? Amém. Quem tem certeza que vai receber do céu uma resposta? Amém. Aleluia. Semana passada, semana de ceia, nós ministramos nesse lugar uma palavra profética e recebemos resposta. E eu ministrei sobre a presença que muda a minha história. Quem lembra disso? Qual a presença que muda a nossa história? A presença de Deus, a presença de Cristo. E confesso que após ministrar essa palavra, o Senhor falou fortemente ao meu coração, entendendo que quando nós falamos ou fazemos algo para atrair a presença de Deus, nada fica como era. Tudo muda, tudo é transformado. Porque aonde a presença de Deus está, a Bíblia vai falar que nada pode permanecer que não seja da parte dele. Aonde o nome de Jesus é declarado, a enfermidade tem que bater em retirada, porque a cura, ela virá sobre nós. Aonde o nome de Jesus é declarado, se há algum espírito contrário, pelo nome de Jesus ele tem que bater em retirada. E nós ministramos nesse lugar sobre a presença que muda a minha história. E eu disse para a pastora, falei, eu achei um tema muito relevante ao nosso culto de celebração. Porque quando nós entendemos aqui, querida igreja, que somente a presença de Deus é que pode mudar aquilo que pensamos, sentimos, nós vamos começar a viver uma outra atmosfera. Porque lamentavelmente a gente, por comportamentos talvez inadequados, a gente acaba esquecendo que a presença de Deus é mais importante do que a presença de um homem, ou do que a presença de recursos, ou do que a presença de qualquer outra coisa. E nós passamos a desacreditar, descredibilizando a presença de Deus. E quando essa presença existe, quando essa presença se manifesta, nós entendemos que nós somos mais do que vencedores. Nós entendemos que todas as coisas cooperarão para o nosso bem. Então a presença dele, ela pode aqui em nós, como filhos, como igreja, ela pode restaurar aquilo que está quebrado, ela pode ativar aquilo que está paralisado pela presença. Porque a presença dele, ela é tão real neste lugar, que se nós estivermos alinhados com a presença, não tem como a gente não sentir. Então nós precisamos entender sobre isso. E a presença, ela é real, porém nós é quem damos acesso para essa presença. É nós que damos o acesso para essa manifestação. É nós que abrimos a porta para que a presença venha e continua. Amém ou não amém? Sendo assim, o Senhor me deu um texto que está no livro de 2 Samuel. E se você trouxe Bíblia, você pode abrir. Se você não trouxe Bíblia, você vai pegar o seu smartphone, ou você vai olhar aqui no livro de 2 Samuel, no capítulo 6. Nós vamos ler do 1 ao 12. Eu não quero me ater muito. Hoje eu quero ser breve, eu quero ser rápido. Mas eu quero que você, como igreja, como filho, entenda e preste atenção no que a palavra vai falar com você. É um texto que nós conhecemos. Todos nós conhecemos esse texto. E eu fico tão feliz quando eu olho daqui, eu vejo um monte de gente abrindo Bíblia, sabia? Porque a gente perdeu esse costume de Bíblia. A gente perde esse negócio, a gente já troca, a modernidade vai chegando e a gente vai trocando. E eu fico feliz quando eu vejo pessoas abrindo a Bíblia. Significa que nós estamos tendo algo que pode mudar a nossa história, e que se nós formos alguém que medita nessa palavra, nós podemos chamar a presença dele. Amém? Olha o que vai dizer a palavra do Senhor. De novo, Davi, quem? Olha só, de novo Davi reuniu os melhores guerreiros de Israel, 30.000 ao todo. Ele e todos os que acampavam partiram para Baala, em Judá, para buscar a arca de Deus, arca sobre
a qual é invocado o nome do Senhor dos Exércitos, que tem o seu trono entre os querubins acima dela. Puseram a arca de Deus num carroção novo, ou numa carroça nova, e a levaram da casa de Abinadab, na colina de Uzá, e Aiô, filhos de Abinadab, conduziam a carroça ou o carro de boi. Com a arca de Deus, Aiô andava na frente dela. Davi e todos os israelitas iam cantando e dançando perante ao Senhor, ao som de todo tipo de instrumento, de pinho, harpas, liras, tamborins, chocalhos e cimbalos. Quando chegaram à eira de Nacon, Uzá esticou o braço e segurou a arca de Deus, porque os bois haviam tropeçado. A ira do Senhor acendeu-se contra Uzá por seu ato de irreverência. Por isso, Deus o feriu, e ele morreu ali mesmo, ao lado da arca de Deus. Davi ficou contrariado, porque o Senhor, em sua ira, havia fulminado Uzá. Até hoje, aquele lugar é chamado de Pérez Uzá. Naquele dia, Davi teve medo do Senhor e se perguntou: como vou conseguir levar a arca do Senhor? Por isso, ele desistiu de levar a arca do Senhor para a cidade de Davi. Em vez disso, levou-a para a casa de Obed-edom, de Gate. A arca do Senhor ficou na casa dele por 3 meses, e o Senhor o abençoou e toda a sua família. O verso 12, o último, diz assim: e disseram a Davi: o Senhor tem abençoado a família de Obed-edom e tudo o que ele possui, por causa da arca de Deus. Então Davi, com grande festa, foi à casa de Obed-edom e ordenou que levassem a arca de Deus para a cidade de Davi. Você crê que essa palavra é verdadeira, querido? Você pode aplaudir a Jesus por isso? Hoje eu quero convidar todos os voluntários, servos dessa casa, que não estão na intercessão, a tomar o seu assento. Eu quero convidar os levitas, eu quero convidar você que talvez está na parte ali da porta. Se tiver mais de 2 pessoas, vem para cá, porque eu sei que o Senhor vai falar conosco nessa noite. Amém? O texto base de 2 Samuel que nós lemos, ele é um texto muito conhecido. Ele é um texto que as histórias de quadrinhos ou as histórias infantil, ela vai contar sobre essa história. Ela vai falar sobre Davi, sobre a arca. E todo mundo, na sua grande maioria, eu não vou falar todo mundo porque a pastora sempre fala que todo mundo é muita gente. Então, na sua grande maioria, sabe que a arca de Deus era representando a presença de Deus. Então, quando a Bíblia vai falar sobre a arca, ela estava falando sobre a presença manifesta do próprio Deus. Então aqui, hoje eu quero falar com você sobre algo que todos nós desejamos, mas nem todos valorizam, mas nem todos dão prioridade como deveria se dar. O que é isso, pastor? A presença de Deus. Algo que todos nós almejamos, todos nós queremos, todos nós buscamos, mas muitas das vezes não valorizamos o suficiente. Muitas pessoas, elas querem aqui, querida igreja, as bênçãos, querem vitória, querem mudança, querem portas abertas, querem tendas alargadas. E o que nós precisamos entender é que talvez aqui, querida igreja, não vai ser a bênção que vai mudar a história, mas a presença. Nós queremos a porta aberta, nós queremos a bênção, nós queremos sim a prosperidade, e é para nós, amém? É para você, é para mim, e nós vamos viver o melhor dessa terra. Eu profetizo em nome de Jesus. Independente do que você está passando e como você passou, ou como você chegou aqui, nós vamos viver o melhor dessa terra. É promessa estabelecida para nós.
está selada pelo anel do rei, não tem como revogar. Mas o que eu quero dizer é que muitas das vezes não é sobre a bênção. O que eu quero dizer é que na maioria das vezes é sobre a presença. Há pessoas que têm recursos, oportunidades, talentos, contatos, estratégias, mas vivem vazias. Por quê? Porque não tem a presença. Vivem cansadas, frustradas. Recebe uma palavra hoje, amanhã já não lembra mais. Recebe uma palavra agora, amanhã já não participa mais. Então existem pessoas cansadas, frustradas. Por quê? Porque caminham sem a presença de Deus. Se nós estivermos a presença, a gente não se frustra. Se nós tivermos a presença, nós entendemos que o único que pode nos dar socorro é Ele, é a presença. Eu e você precisamos entender que a diferença daquele que nos critica e daquele que nos elogia é só a distância. E muitas das vezes a gente se frustra porque tanto aquele que nos elogia quanto o que nos critica está muito próximo. E a gente vive com isso, a gente se frustra. E se frustramos por quê? Porque damos mais valores nessas coisas do que na própria presença de Deus. Então a Bíblia nos ensina que quando a presença de Deus chega, nada permanece do mesmo jeito. Quando a presença de Deus está, nada pode permanecer do mesmo jeito. Pastor, então por que está? Porque talvez a presença de Deus não está sendo algo contínuo lá aonde está. Tem dia que a dificuldade, a presença eu mesmo a chamo. Tem dia que tem dor, a presença eu mesmo a chamo. Tem dia que tem escassez, a presença eu mesmo a chamo. Mas quando de repente a dor se vai, a escassez se vai, aí eu já não chamo mais a presença. Por quê? Porque eu começo a passar a pensar que sou eu que sou responsável por aquilo, quando na verdade é a presença. Então a Bíblia vai nos ensinar que quando a presença de Deus chega, nada pode permanecer do mesmo jeito. E eu quero dar exemplos claros sobre isso. Êxodo, no capítulo 3, no verso 5, a sarça estava ardente, e agora Moisés, ouvindo a voz, tira as sandálias e entra no lugar que é santo. Ou seja, Moisés entra como um pastor fugitivo, mas sai como um libertador de uma nação. Aleluia. Aqui está falando que a presença, ela não pode continuar, ou seja, a gente não pode continuar da mesma forma. Moisés, pastor fugitivo, agora ele sai, libertador de uma nação, libertador do povo de Israel. Gênesis capítulo 32, verso 28. Agora essa passagem vai falar da luta de Jacó com o anjo do Senhor. Ele luta a noite inteira, então agora ele toca no anjo, o anjo quer subir, e aquela coisa que nós sabemos, e de repente ele fala: olha, não chamará mais Jacó, mas sim Israel. Por quê? Porque Jacó já era enganador. Jacó aqui, o enganador agora, ele sai fiel, ele sai quebrantado, ele sai transformado. Por quê? Porque quando nós tocamos no Senhor, o Senhor toca em nós, a presença nos transforma e nunca mais devemos andar da mesma forma. Se estamos andando da mesma forma é porque a presença não nos tocou. E nós precisamos crescer nesse ano. Nós vamos crescer nesse ano em conhecimento, em graça. Nós vamos entender que nós precisamos ser fiel a essa presença, independente de qualquer coisa. Então aqui Jacó, nós sabemos que quando o anjo toca, ele fica coxo. Quem sabe disso? Por quê? Porque uma vez que a presença toca, nunca mais eu devo andar do mesmo jeito. Nunca mais eu devo fazer o que eu fazia, viver como eu vivia. Nunca mais. Olha aqui, nada vai ficar igual. O nome mudou e o destino também mudou.
Jacó muda o nome, muda o destino. Jacó volta, Jacó se arrepende. E Jacó nós conhecemos aí como os heróis da fé. O que eu quero ler com você? João capítulo 4, verso 9. Aqui nós vamos falar da mulher samaritana. Ela chega para pegar água no poço, escondida, mas ela sai anunciando. E agora a vergonha vira testemunho. Por quê, pastor? A presença mudou. Aquela que o próprio Jesus disse, bem verdade, tivesse 5 e agora o que tem não é teu. A presença, ela tem que nos mudar. Quando Deus entra na história, o passado deixa de ser prisão e vira testemunho. Quando a presença é real, nada pode nos aprisionar no passado, porque nós temos certeza de um Deus que é presente e que pode todas as coisas. Tudo Ele pode. O que você colocar diante dele, Ele pode. Olha que forte isso aqui. Atos capítulo 9. Paulo agora, ele cai cego. Paulo agora, ele está indo, de repente a luz, o próprio Jesus aparece. Então ele é acometido de uma cegueira, mas agora ele levanta com uma visão espiritual. O que eu quero dizer com isso é que quando a presença nos toca, nada fica igual. O que eu estou querendo falar com isso é que quando a presença é real, nada pode ficar igual. Nós temos que vir para um culto como esse e atentar naquilo que é a presença de Deus, porque senão nós vamos sair da mesma forma. Tem alguém me entendendo em nome de Jesus? Tem alguém me entendendo em nome de Jesus? Aquele homem que a Bíblia vai dizer que ele era como um touro. O que é isso, pastor? Violento. Aquele homem que a Bíblia vai dizer que ele era um homem violento. Agora a violência, ela se transforma em zelo. O que é isso? Encontro com a presença. Thaís, o encontro com a presença pode fazer tudo. E hoje Deus quer nos ensinar que essa presença não é apenas aquela presença que acompanha, mas ela transforma, ela corrige, ela alinha e ela redefine a nossa história. A única coisa, Ju, que pode redefinir a nossa história, Laninha, é a presença do Senhor. Nada pode redefinir. Pastor, mas eu vivo desse jeito. Ei, querido, eu quero falar com autoridade desse altar para com a igreja. Se as coisas não estão mudando na nossa vida, se as coisas não estão acontecendo na nossa vida, é porque nós não estamos permanecendo com a presença. Porque quando estamos com a presença, algo tem que se mover, algo tem que acontecer, algo tem que acontecer. Então ela transforma, ela corrige. Um encontro aqui com a presença de Jesus redefine totalmente o caminho, redefiniu o caminho desses homens e pode aqui redefinir o nosso. No texto de 2 Samuel, no capítulo 6, que nós lemos, a arca da aliança, ela representava ou representa a presença manifesta de Deus no meio do povo. Amém ou não amém? Aqui, nós vimos aqui, presbítero José, que a arca havia sido negligenciada, ou seja, ela estava fora do centro, ela já não estava mais no centro. A arca aqui já não era mais prioridade. O que nós lemos aqui é que a arca ela ficou esquecida por anos. O que nós lemos aqui é que Saul não ligou para a arca, ela ficou para lá. Mas Davi agora, na leitura que nós fizemos, decide trazer a arca. Decide trazer a arca de volta. Mas no início, ele tenta fazer isso aqui que nós estamos lendo do jeito errado. O que eu entendo é que boa intenção não substitui obediência. O que eu entendo nisso aqui é que Davi teve boa intenção, mas não obedeceu o que era para fazer. Tinha um jeitinho.
Não é porque ele estava alegre, estava feliz, não. O que eu entendo aqui é que a boa intenção nunca vai substituir a obediência. Ah, pastor, eu tive boa intenção. Não, mas você obedeceu? Ah, pastor, eu fiz com boa intenção. Era para você fazer? Ah, não. Não tem nada a ver com A. Tem a ver com obedecer. No capítulo 6, no verso 3, Davi ele pega a arca e coloca num carro novo. Aparentemente isso, evangelista Fábio, isso é bonito. Aparentemente é lindo, moderno. E ele estava bem intencionado. Claro, trazer a presença de volta. Quem que não queria trazer a presença, ele estava super bem intencionado. Mas aquele não era o padrão de Deus. Eu volto, repito, abro aspas. Você pode estar bem intencionado, mas se não for o padrão de Deus, não terá a presença de volta. Tem alguém me entendendo? Então, como dizia um amigo nosso, diga ai, diga ui, fala alguma coisa. Eu posso estar bem intencionado com muita coisa, e pasmem, e me perdoe, o inferno está cheio de gente bem intencionada. Aleluia, isso doeu até em mim, pai. Qual que é o resultado do cara bem intencionado, mas não fazendo aquilo que Deus mandou fazer? Agora usar toca na arca. Quem toca na arca? E a presença manifesta se torna em juízo. A presença real se torna em juízo. E agora há um grande temor. Agora há confusão. E o que eu aprendo aqui, igreja? Que isso nos ensina algo muito poderoso. Que a presença de Deus, aqui, Dudu, é maravilhosa. Mas a presença de Deus não pode ser tratada de qualquer maneira. Isso é profético. A presença é linda, a presença é real, a presença é para nós. Mas se nós estamos tratando a presença de Deus de qualquer maneira, pode vir o juízo sobre nós. E aquilo que era presença manifesta, se tornar em juízo. Quem está me entendendo? Quem está me entendendo? Levítico, no capítulo 10, no verso 1, fala vai falar de dois homens, Nadab e Abiú. Eles oferecem aqui nessa passagem fogo estranho, diferente daquilo que Deus ordenou com que eles oferecessem. Era um momento de festa, o ambiente era de glória, o ambiente era de celebração, mas é exatamente nesse contexto de avivamento que acontece um erro. Que eu aprendo aqui é que muitas vezes a gente está eufórico, Jaine. Muitas vezes nós estamos tão eufóricos que no momento da celebração, do euforismo, o erro é cometido. Por quê? Porque tentamos fazer aquilo que talvez nós pensamos que seria o correto, que talvez nós pensamos que seria o certo, que talvez nós pensamos que seria o correto, e deixamos a presença de Deus. Não podemos tratar o altar como uma rotina. Não podemos tratar o culto como uma rotina. Não podemos vir por um culto desse porque é domingo. Não podemos vir para um culto desse, hoje eu não vou porque eu estou cansado. Não, você não vai vir porque você não está ligando para a presença. É diferente. Porque se você ligar para a presença no primeiro dia da semana, você vai deixar o que tem para fazer e você vai vir para o culto. As pessoas têm um monte de problema, eu sei disso. As pessoas muitas das vezes não vão conseguir, eu sei disso. Mas se nós estamos em casa, não tem mais Faustão, então eu vou falar de outro, assistindo qualquer outra coisa e não vem para a presença, esquece. Então nós precisamos mudar a nossa conversa. Nós não podemos tratar o altar como palco. Eu venho quando alguém do meu interesse está aqui. Eu venho quando alguém que vai fazer uma acrobacia vai fazer. Não, altar não é palco. Altar é lugar de presença. E muitas das vezes a gente não aguenta ouvir o que está falando do altar, porque a gente não aguenta a presença, porque a presença nos incomoda. E a presença, ela muitas das vezes a gente fica afligido, porque a gente não está pronto. E eu quero dizer, cara, não fica afligido, porque a gente nunca vai estar pronto para a presença. Mas nós vamos estar dispostos para a presença.
Então a presença é a única coisa que pode mudar a minha história. Nós não podemos tratar a presença como algo comum. Não é algo comum. Olha Moisés. Moisés, tira as sandálias. Ó Moisés, ó. Porque o lugar que tu pisa é santo. A sarça está ardente. Ele entra um pastor fugitivo e ele sai o evangelista de nação. Por quê? Porque ele se despiu, ele se descalçou, ele se humilhou, ele entendeu que o que ele trazia, eu vou arriscar o nome, o que ele trazia na sandália era pó de um passado, e tem passado que a gente viveu fora da presença, e quando a gente entende, tira o calçado, a gente tira o pó do passado e entra na presença do futuro. Tem alguém me entendendo? O evangelho não é difícil, nós que complicamos. A presença é manifesta, ela é real. A presença, ela nos pega em casa, pega no nosso quarto, pega na entrada da igreja, pega no louvor. A presença, ela vai nos tocar. E a presença está com saudade daquele, sabe aquele aleluia que você dava? Sabe aquele? Sabe aquele glória a Deus? A presença é isso. A presença, muitas vezes a gente sente ela dentro de uns rompantão assim, sem a gente ver que deu. E quando a gente vê, a gente está tomado pela presença. Então nós precisamos parar de tratar ela como algo comum. Aonde não há temor, a presença se retira e ela se manifesta como correção. Eu vou repetir isso. Aonde não há temor, a presença se retira e se manifesta como correção. Talvez você está sendo, eu estou sendo, nós estamos sendo corrigido. Em alguma parte nós estamos sendo corrigidos. E eu trago novamente algo que eu sempre falo aqui, Serginho, nesse altar. Deus não corrige prova com pena, com dó. Ele corrige prova com justiça. Ele sempre vai ser justo e fiel. O capítulo 6, do verso 8 ao 9, aqui nós vemos que Davi fica irritado. E depois de irritado, ele fica com medo. Sabe o que eu aprendo aqui? Que aqui a Bíblia vai revelar algo muito importante. Que a presença de Deus, ela confronta antes de confortar. Eu vou repetir isso. A presença de Deus, ela sempre vai confrontar antes de confortar. Pastor, está doendo. É confronto de Deus. É presença de Deus. Porque a minha mãe falava que o que arde é o que cura. Falava, não fala. E o meu pai falava que o que aperta é o que segura. Então confronto, conforta. Para aquele que quer a presença de Deus. Não importa. Hebreus 12, capítulo 29, vai dizer que o nosso Deus é fogo consumidor. O que eu aprendo aqui é que antes de Deus, pastor Celso, mudar a nossa história, Ele muda a nossa postura diante. Nós queremos história mudada, Ellen Onça, mas nós não queremos mudar a postura. Nós queremos tantas coisas, mas a postura continua a mesma. E eu sempre falo, pastor, como que eu vejo que eu estou mudando a minha postura? Jesus estaria onde você está, fazendo o que você está fazendo. Você começou a mudar a sua postura e está entrando na presença. Ele corrige também a nossa maneira de servir. Sempre vai corrigir. Antes de mudar a nossa história, terá correção em nós. Porque se não tiver correção, se não tiver varinha, mamãe, papai, se não tiver varinha, o filho vai bagunçar. Por isso que a Bíblia vai dizer, corrija o seu filho, ó, as varendinhas, as 3, não dá problema nenhum, não dá nem conselho tutelar. Porque agora tudo dá conselho tutelar, né? Tudo quanto é coisa, conselho tutelar. Leva para você então, meu filho, cuida. Dá o que eu dou, faz o que eu faço, ensina o que eu ensino. Vamos ver se quer, né? Não tem conselho tutelar que quer, meu filho. O não está caro. Então por isso que a Bíblia vai dizer isso, e é justamente o que Deus está falando. Ele vai nos corrigir, vai corrigir a maneira da gente servir, a maneira da gente adorar. É uma correção de pai. É aquela correção da varinha.
E além de tudo, ele ajusta o nosso coração. A presença revela o que precisa ser ajustado em nós. É por isso, Dudu, que a gente corre muitas vezes da presença, porque a gente não quer ajustar. Você que está nos ouvindo do outro lado, ao vivo aí nessa live, Deus, se está te apertando, Ele só quer te ajustar. Talvez o parafuso está meio frouxo. Pastor, fiquei doente. Vem para a igreja, vamos orar e você vai ser sarado. Não cria desculpa para não receber a presença. Pastor, estava com tosse. Vem para cá, nós vamos orar e a tosse vai sair. Não crie desculpa para não receber a presença. Pastor, vem para cá. Ele é descanso, Ele é refúgio, Ele é fortaleza. Sabe, querido, muitas vezes a gente fala assim: Deus não fala comigo, Deus está em silêncio. Não, Ele só está esperando alinhamento. Deus fala, mas a gente muitas vezes, não, Deus não está falando, não, tá, Ele só está esperando alinhamento da nossa parte. Se a gente se alinhar, se a gente andar na direção, na geografia, na linha reta, indo para o lado da presença, não, fica tranquilo, vai acontecer. E eu quero te alegrar dizendo que no silêncio, quando você está na presença, Ele também trabalha. Porque Deus também trabalha no silêncio. Deus não é igual a nós. Deus, Ele trabalha. Deus não dorme. Ele é vigilante. Deus não fecha os seus olhos. Deus não retira as mãos sobre nós. Ele não tem mão mirrada, braço encolhido. Não. Ele não tem nada disso. Então, se Ele está em silêncio, querido, e se você está na presença, permaneça e entenda que o silêncio de Deus é cura para nós. Entenda que o silêncio de Deus é manifestação da presença para nós. Lemos em 2 Samuel, no capítulo 6, no verso 10, a arca, a presença, né? Ela vai para a casa de Obed-edom. E olha o que acontece quando a presença está na casa. Lá foi só 3 meses. Olha que doidura isso aqui, pastora Kelly. Em 3 meses a casa de Obed-edom é abençoada, ela é restaurada, a família, ela é transformada, e a presença, ela traz aquilo que a gente tanto procura: prosperidade, paz e favor. Se eu perguntar para você aqui, quem que procura prosperidade? Não, eu não procuro, procura, todos nós procuramos prosperidade. Isso é bíblico. Queremos viver o melhor dessa terra. Então todos nós queremos a prosperidade. E a prosperidade, quando a presença está, ela vai trazer paz, ela vai trazer favor imerecido para mim e para você. Nós não merecemos, mas a graça dele, a presença dele, ela nos basta. E quando nós entendemos isso, paramos de dar desculpa para aquilo que o mundo nos contamina. Paramos. Salmos 16, 11. A Bíblia vai dizer que na presença dele há plenitude de alegria. Pastor, estou triste. Olha o que Salmos está falando. Na presença dele tem plenitude de alegria. Então, se você está triste, vá para a presença. Pastor, está difícil chegar na presença. Paga o preço, mas vá para a presença, porque a presença traz plenitude de alegria. A presença, Rose, muda ambiente. A presença muda família. A presença muda história. A presença muda destino. Tinha muitas pessoas condenadas, mas a presença o deu liberdade. Estava com saudade desse aleluia. Tem muita gente que estava preso, mas a presença, eu não estou falando de preso de algema, de cadeia, eu estou falando de cativeiro espiritual. Paulo e Silas estavam presos, eles não fizeram nada, mas a presença deu uma chacoalhada, meu filho, e aqueles negócios veio abaixo, e tudo veio abaixo. Por quê? Porque a presença, ela chacoalha e rompe qualquer algema. A presença é a única coisa, Evandro, que pode mudar a nossa história. Sabe, querido, eu estou pregando sobre essa série de mensagens nesses 2 últimos cultos.
Porque nada pode mudar a história da igreja, nada pode mudar a história da nossa família, nada pode mudar a história da nossa casa, nada pode mudar o cativeiro espiritual que muitos estão sofrendo, se não for a presença. Muito sente falta da presença do homem, da presença daquele que não sei o quê. Não. Sinta falta da presença de Deus, e todas as outras coisas vai ser acrescentado sobre a sua vida. É isso que nós precisamos. Onde a presença, Laurinha, é honrada, a história tem que mudar. Se você honrar a presença, se você for fiel na presença. E a presença, querida, está no seu quarto, a presença está no seu carro, a presença está no seu trabalho. É você que faz a atmosfera para chamar a presença. Hoje, estava em casa e de repente nós estávamos assistindo um filme. Raridade isso acontecer, mas glória a Deus. E de repente a pastora adormeceu um pouquinho e eu senti a presença de Deus na minha sala. E eu falei: Deus, o Senhor está aqui. E Ele disse: enquanto você estiver honrando a minha presença, eu estarei aqui. Ele é um Lorde. Ele é incrível. Ele também gosta de ser honrado. Ele gosta de ser primícia. Ele ama ser o primeiro. Ele ama quando eu e você acorda e diz assim: obrigado pela luz que eu estou vendo, pelo ar que eu estou respirando, por essa mulher que está do meu lado, por esses filhos que já estão ali correndo. Eu agradeço. Ele ama isso. E eu agradeço por o Senhor ser primazia na minha história. Será que o Senhor está sendo primazia? Davi agora faz do jeito certo, porque ele entendeu a presença. Os levitas agora é quem carrega a arca. Agora, quando ele entende a presença, há sacrifício, há reverência e também há celebração. Porque quando nós entendemos a presença manifesta, entendemos que precisa ter sacrifício. Amém ou não amém? Davi dança, Davi pula, se humilha, se entrega. Quando a presença ela volta para o centro, a alegria libera avivamento. Se a presença voltar para o centro, querido, haverá avivamento no seu casamento, na sua casa, na sua família, no seu trabalho, no seu ministério. Sabe por que você parou? Porque você pensou que a presença está com você para o resto da vida, você fazendo o que você queria fazer. Não. Quando a presença está no centro, a alegria libera o avivamento. E nós precisamos entender isso. E onde a presença governa, a vergonha cai, o orgulho morre e a alegria retorna. Sabe por que a gente muitas das vezes não está tendo a presença? Vou falar só para nós. Quem está do outro lado nem vai ouvir. Orgulho. Essa palavra é tenebrosa. A gente é orgulhoso. A gente tem vergonha. Os crentes têm vergonha de adorar na igreja, levantar a mão. Os crentes têm vergonha de dar um glória. Esses dias eu fui com algumas pessoas daqui. Eu, graças a Deus, tenho tido a oportunidade de ministrar em outros locais. E de repente eu estou pregando e eu dei um glória e a igreja ficou doida. E deu glória dali, deu glória daqui, o fogo desceu. E eu falei: eu estava com saudade dessa glória. Porque nós precisamos começar a entender isso. E quando nós entendemos, essa presença manifesta. O grande detalhe é que quando desprezamos a presença, nós ficamos estéreis. Olha para mim, eu vou repetir isso. Quando desprezamos a presença, ficamos estéreis. Forte isso, né, cara? Olha o que vai dizer 2 Samuel 6, 16 ao 23. Mical agora, ela despreza Davi no seu coração. Olha o resultado do evangelista Fábio: distanciamento, frieza e esterilidade. É o que aconteceu com Mical.
Desprezar a presença sempre vai trazer frieza espiritual, esterilidade espiritual. Pastor, já não tem mais vontade, já estou assim, já estou assado. Está desprezando a presença. Pastor, já não consigo orar. Presença. Pastor, presença. Caminho para concluir. Desprezar a presença sempre vai te trazer esterilidade. Olha o que Apocalipse 3,16 vai dizer. Aqui, igreja, é o próprio Jesus dizendo à igreja de Laodiceia. O próprio Jesus está falando aqui em Apocalipse. É melhor você ser frio do que morno. É melhor você não ter de jeito nenhum a presença, olha para mim aqui, do que você ser morno diante da presença, do que você estar frio diante da presença. Por quê? O frio reconhece que precisa de Deus. O frio vai sempre reconhecer: eu preciso de Deus. O quente vive na dependência de Deus. Mas o morno acha que não precisa mudar nada. Eu não preciso mudar nada, está tudo certo, está tudo legal, está tudo bem. Mas e a presença está lá? Talvez você já até tenha um cutucão na costela do marido ou da mulher, né? O morno é aquele que, não, que está tudo top. Tá vendo? É para você, mulher, ó, tá vendo? É para você, marido, ó. O morno, não, fica tranquilo, não precisa mudar nada, eu concluo. Igreja, eu estou concluindo. Agora, Deus, Ele não quer só nos visitar. Ele quer habitar. Ele não quer só nos visitar, Ele quer habitar. Ele quer morar. Ele quer ser presença real. Ele quer estar presente em todos os momentos. Ele quer participar. Ele não quer só habitar, Ele quer morar em nós. Quem está me entendendo? A presença de Deus vai mudar a história. A presença de Deus vai curar feridas. A presença de Deus vai restaurar destinos. E também vai gerar frutos em todas as áreas. Encerro dizendo que hoje Deus quer restaurar a honra pela presença. Você está esperando ser honrado por homens? Chama a presença que você vai ser honrado perante os homens. Está me entendendo? A presença coloca de volta a arca no centro. A presença transforma a casa em altar. A presença muda a história. Quando? Hoje, aqui. O que eu preciso é entender que eu estou com a presença. Finalizo e eu quero orar por você, querido. Se colocarmos Ele no centro, e se Ele for o centro da nossa história, se a presença for manifesta, nada vai permanecer. Curva a sua cabeça. Você que pode. Senhor, sem a Tua presença, nós não queremos avançar. Foi assim que Moisés disse, ó Pai, em Êxodo. E nós estamos repetindo hoje aqui, ó Pai. Se o Senhor não for conosco, não nos envie. Se o Senhor não for conosco, não nos leve, não nos dê direção. Sem a Tua presença, nós não queremos avançar. O que eu peço hoje, ó Pai, marca-nos com a Tua glória. Porque nós entendemos que onde o Seu Espírito está, ali há liberdade. E nós somos libertos, ó Pai. Nós somos livres. Nós somos livres, ó Pai, porque o Senhor nos libertou de todo o cativeiro.